O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, afirmou que um novo navio, afirmou que há quase 200 mil militares em prontidão no país em meio à tensão militar com os Estados Unidos. Os planos de segurança na Venezuela acontecem após os Estados Unidos intensificarem as ofensivas navais com navios de guerra, montando um cerco próximo ao país em águas internacionais do Caribe, sob a justificativa de combater o narcotráfico. O comunicado oficial do governo venezuelano argumenta que os movimentos militares ordenados por Donald Trump em direção à Venezuela coagiram o governo a executar a lei. A gente vai falar mais sobre isso com a Carolina Pedroso, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina. Carolina, muito bom dia, prazer falar contigo. É uma situação que recentemente o presidente Donald Trump adicionou a Colômbia nesse balaio do o terrorismo através do tráfico de drogas nesses dois países, no Caribe, está descontrolado e os Estados Unidos têm poder para conseguir combater isso. Com a Colômbia, a gente vê que a situação, pelo menos, não tem acontecido com tantas intervenções, mas na Venezuela, me parece que está escalando, né, professora? Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos que nos acompanham. Sem dúvida, né, essa situação com a Venezuela vem se desenrolando desde pelo menos agosto, quando essas primeiras movimentações no Mar do Caribe começaram a acontecer. O deslocamento da 4ª Frota Naval, que é a frota norte-americana dedicada a patrulhar o Atlântico Sul, né, então é justamente essa região de entrada do Caribe, né, vindo em direção ao que seria, por exemplo, né, a costa brasileira, e focando principalmente ali no Caribe, especificamente, né, com os primeiros ataques já acontecendo em setembro, né, os ataques contra embarcações. De fato, há, né, uma preocupação do presidente norte-americano Donald Trump com a questão da droga. Isso foi um tema recorrente na campanha eleitoral dele para essa reeleição, né, para esse segundo turno que ele está exercendo agora. E foi um tema recorrente, é um tema que, obviamente, perpassa toda a América Latina, né? A questão do narcotráfico, sem dúvida, é uma preocupação legítima de toda a população que é atingida em diferentes níveis, né, por esse crime, que é um crime transnacional, que não respeita as fronteiras nacionais, né? Então, quero deixar claro, né, que a preocupação que tem justificado esses ataques, ela é legítima, mas o grande ponto para nós das relações internacionais, do direito internacional, é a maneira como esse combate ao narcotráfico vem sendo exercido no Caribe, né? Então, acho que tem duas dimensões. Uma delas é o fato de que a boa parte das drogas que chegam nos Estados Unidos passam principalmente pelo Pacífico e não pelo Caribe, né? Então essa é uma zona que não seria, num primeiro momento, prioritária para um combate mais incisivo contra as rotas, né, do tráfico que acontecem pelo mar, acontecem pela terra, acontecem pelo ar também, né? É uma logística multimodal de transporte das drogas, né? É uma logística muito bem engenhosa, é uma política que, quando se ataca por um lado, ela consegue encontrar outros caminhos, né, que é o efeito que a gente chama de balão. Você aperta de um lado e o ar vai para um outro lugar, né? Então, a demanda da droga, ela tem essa capacidade, né? Uma demanda muito grande do norte, né? A gente sabe que os Estados Unidos são o principal mercado consumidor das drogas, então eles conseguem encontrar outros caminhos. Então, o Caribe não seria, num primeiro momento, o local mais propício para esse tipo de operação, porque não representa, em termos quantitativos, né, a passagem mais importante das drogas para os Estados Unidos. E um segundo elemento que tem sido trazido até nós, né, de forma até mais recente, que tem sido o fato de que esses ataques contra as embarcações, eles violam diretamente o direito internacional e hoje eles já são objeto de investigação e de preocupação das Nações Unidas, né? Nós soubemos há pouco tempo que as Nações Unidas enviaram uma carta para o governo Donald Trump indicando que sim, esse tipo de ataque viola o direito internacional, porque embora eles estejam acontecendo em mares internacionais, ou seja,
não há efetivamente uma violação direta à soberania territorial venezuelana, né? Eles sempre fazem esses ataques em uma zona que não seria efetivamente da Venezuela, mas ainda assim, no direito internacional, esse tipo de ataque, ainda que seja direcionado a criminosos, esse é um ponto também, porque a gente não sabe realmente quem são as pessoas que foram eliminadas nesses ataques, mas de toda maneira, mesmo se tratando de pessoas que estão violando o direito internacional, elas têm direito à defesa. E essa defesa foi negada porque elas foram atacadas ali sumariamente, né? Então, o direito internacional prevê que, não havendo perigo iminente desses criminosos, eles devem ser detidos, julgados e condenados pelo crime. Então, todo esse ritual, ele não está acontecendo, né? E aí a gente tem a pergunta, por que a Venezuela tem sido muito mais atacada do que a Colômbia? A Colômbia é a principal produtora de drogas na América do Sul, né? Então a gente tem um ranking aí da Colômbia, do Peru e da Bolívia, são os 3 países que mais produzem drogas, mas a Colômbia em primeiro lugar disparado, né? E aí eu acho que a gente pode já começar a pensar em termos geopolíticos, né? Para além da questão da droga, porque a Venezuela tem essa proximidade muito importante com a Colômbia, né? Uma das principais fronteiras terrestres da Colômbia é com a Venezuela, então ela acaba sendo também passagem da droga, ainda que, de novo, do ponto de vista numérico, não é o local onde essa droga passa, né, de forma mais majoritária, mas tem um elemento da presença de outras potências na Venezuela. Então, é um país que é permeado pela presença militar da Rússia, pela presença econômica, mas também militar e estratégica da China, do Irã, da Turquia. Então, politicamente, a Venezuela é um epicentro de resistência, de alguma maneira, à hegemonia dos Estados Unidos. Então, eu diria que é uma combinação perfeita, né? De ser também uma passagem de drogas, junto com a questão política. Então, esse cerco contra a Venezuela se justifica principalmente por esses 2 aspectos. Ina, enquanto você começava a responder, a gente colocou aqui algumas imagens. Agora a gente vê do Donald Trump, mas antes de Nicolás Maduro. Queria que a gente falasse desse pano de fundo também. Você trouxe a conversa, né, e a resposta, ou a condução dos trabalhos dos Estados Unidos focado, dizendo que é sobre tráfico de drogas, mas com uma questão geopolítica extremamente importante ali por trás. E Nicolás Maduro? É uma guerra entre Trump e Nicolás Maduro, ou para além da questão geopolítica e da resistência que a Venezuela vem apresentando mesmo, sendo talvez essa ilha, né, de resistência, Trump também quer atingir especificamente Nicolás Maduro, derrubar o governo dele? Uhum. Para mim, essa é a hipótese mais plausível, né, para esse uso desproporcional da força na região do Caribe, com a mobilização, inclusive, de navios com propulsão nuclear, né, o que fere tratados internacionais que prevêem a ausência, né, de armamentos nucleares na América Latina desde 1968. Né, os Estados Unidos estão ferindo também esse acordo internacional, do qual ele também faz parte. E para mim está muito clara que há, de fato, uma vontade política por parte do governo norte-americano de atingir o regime de Nicolás Maduro. Acho que a principal justificativa, né, para essa hipótese parecer tão plausível é a figura e a centralidade que tem tido nos últimos meses, principalmente, do secretário de Estado norte-americano, que é o Marco Rubio. Né? Ele é uma figura que vem de família cubana, né, de pessoas que já se posicionavam contrárias ao que tinha sido a Revolução Cubana em 59, e se criou ali politicamente enquanto uma liderança representante dessa comunidade latina mais conservadora, mais à direita, que tem bastante rechaço a qualquer governo de esquerda na região, ainda que sejam muito diferentes entre si. Então ele vai se catapultar politicamente enquanto uma liderança dessas comunidades. E quando nós olhamos em retrospecto, essas comunidades foram essenciais para a eleição do Trump na primeira ocasião e na segunda ocasião. Pode até parecer um certo contrassenso, porque ele exerce também uma política migratória bastante agressiva contra os latinos, mas ele ainda tem um apoio importante dessa comunidade que já está há décadas ali nos Estados Unidos e que, inclusive, já se tornou, né, já tem a cidadania, que já pode votar, que consegue ter esse exercício. Né? Então, Marco Rubio ele já declarou em várias ocasiões, estando
como secretário de Estado, mas antes, né, na sua vida pregressa, enquanto senador, enquanto congressista, que esse seria um dos objetivos se ele chegasse ao poder. Também, só relembrando aqui a audiência, o Marco Rubio, em algum momento, ele concorreu com o Trump no Partido Democrata para ser o pré-candidato à presidência, ele perdeu, e hoje ele faz parte do governo do Trump, né? E essa agenda está presente na vida pública dele há muito tempo, né? A derrubada de todos os governos que se coloquem contrários aos Estados Unidos e que representariam exatamente esses focos de resistência de esquerda ou algum tipo de governo revolucionário, né? Então, o Maduro ele já está com um alvo na cabeça há bastante tempo por parte dessa ala do Partido Republicano que agora está dominando, né, o governo do Donald Trump. Então, eu acho que há uma clareza muito grande, né, entre esse fortalecimento do Marco Rubio e o exercício, né, das movimentações militares no Caribe, né, há uma ligação muito grande, há um apoio explícito já há muitos anos à liderança da Maria Corina Machado por parte dos Estados Unidos, né, ela é uma liderança política há mais de 20 anos na Venezuela, com laços muito fortes com diferentes lideranças do Partido Republicano, inclusive com George W. Bush, com quem ela se encontrou em algumas ocasiões. Então, me parece que há, sim, um plano para que essa pressão externa viabilize algum tipo de mudança de regime internamente. O que talvez não esteja muito claro, e parece que até para a própria administração Trump, é como dar o próximo passo, né? Porque efetivamente promover, né, uma intervenção militar em um país sul-americano quebraria até um padrão histórico, porque historicamente os Estados Unidos se mobilizam na América do Sul de forma indireta. Eles normalmente apoiam grupos internos para mudanças políticas. Essas intervenções mais diretas, o que eles chamariam de boots on the ground, né, de colocar as botas no terreno, né, de mandar soldados ali para o território, isso acontece principalmente na América Central, em algumas ilhas do Caribe. Isso nunca aconteceu na América do Sul, né? Seria uma quebra de padrão histórico. Isso tem um custo, obviamente, econômico, político, humano, porque do outro lado, e aí a gente entra no Maduro, a gente tem um regime que já está há mais de 25 anos se preparando para esse conflito direto com os Estados Unidos, né? Essa é uma das premissas da Revolução Bolivariana, entender que se colocando enquanto uma alternativa aos Estados Unidos, eles teriam que enfrentar essa oposição. Principalmente com Maduro, é um país que se militarizou muito, mais até do que com Chávez, né? E quando eu falo militarização, estou me referindo à presença de militares em postos chaves do governo. Então, eles controlam praticamente toda a economia, toda a entrada de divisas internacionais, entrada de produtos de medicamentos, de alimentos. Então, a gente está falando de um setor militar extremamente poderoso, não só do ponto de vista militar, que seria a função deles, mas do ponto de vista político e econômico. Então, eles estariam para o tudo ou nada, né? Eles estão indo para o tudo ou nada. Então, essa mobilização de mais de 200 mil militares, também das milícias bolivarianas, que seriam civis, né, que estão sendo armados agora, estão desenhando um cenário que, do ponto de vista humanitário, é bastante tenebroso, né, de pessoas que estariam ali colocadas numa linha de frente para enfrentar o que é a maior potência militar do mundo, né? Então, é um cenário que, para nós, no Brasil, deve nos preocupar, não porque deve haver um desejo da permanência do Maduro do poder, nós sabemos dos problemas do governo do Maduro, mas porque tudo que é ruim pode ser muito pior. A gente pode abrir uma ferida cuja cicatrização pode levar décadas e que, pior, pode contaminar o Brasil, pode chegar até nós. Conflito com a América Latina.